Olá, senhores, sejam bem-vindos à nossa primeira aula de conteúdo da matéria de gestão da aprendizagem e da sala de aula. E na aula de hoje a gente vai abordar um pouco sobre esse conceito de gestão, tá? Quando a gente fala em gestão, a gente pode se remeter a alguém que coordena, que administra uma determinada situação. Por exemplo, o administrador é aquele que tem a certa administração sobre um patrimônio, sobre um bem, pode ser financeiro, né? Então ele tem que gerenciar aquilo, né? Em sala de aula também nós temos esse processo de gerência, em que o gerente da sala de aula, quem deve coordenar e organizar a sala, é o próprio professor, né? Em hipótese alguma, a gente pode querer que um aluno possa assumir esse papel. Então, quando se fala de gestão de sala de aula, nós estamos nos referindo às inúmeras atividades e práticas do professor que, de fato, remeta a alguém que vai estar assumindo a coordenação de uma sala. Por quê? A sala ela precisa de uma certa organização, de um certo planejamento e de uma certa autoridade. Por quê? A gente pode imaginar quando começa a aula, no começo do semestre, sempre tem aquele professor que vai, se apresenta, fala que a metodologia vai ser aquilo, aquilo. Geralmente todo professor ele apresenta ser autoritário, né? Esta é a melhor maneira de você chegar em sala e se apresentar. Não tão autoritário, mas de fato você saber colocar a rédea e organizar aquele planejamento que você previu para o ano todo, tá? Ou para o semestre todo. Então, falar de gestão da sala de aula, um conceito dado por Pedro Demo aqui, diz que o papel do professor, tradicionalmente confinado à transmissão de conhecimentos, teve de evoluir. E o professor tem hoje de ser um gestor de sala de aula, um organizador da aprendizagem, detentor de um conjunto de competências relacionais à par das competências didáticas e das inerentes à matéria que leciona. Ou seja, o professor não deve apenas deter o conhecimento do que ele vai tratar em sala de aula, mas se ele precisa ser um professor, um gestor, né? Aquele que vai estar coordenando a atividade, a sala de aula. Tá? Então, a gente fala nesse conceito justamente para a gente possa conhecer, porque quando sai um professor do recém-formado, ele não está ainda preparado para adentrar em sala de aula. É preciso, antes de mais nada, antes de tudo, na verdade, né, um planejamento. Né? O professor, antes de ir para a sala de aula, ele precisa de um planejamento. Então, o planejamento ele tem que incluir o quê? O momento que vai começar a aula, o momento que vai terminar a aula. Então, organizar um cronograma, de fato, o que vai acontecer naquele período, a ponto de que toda a aula seja compreendida. Né? Às vezes, o professor pode concluir uma aula uma determinada atividade. A atividade precisou sair mais cedo, tranquilo. Mas é preciso ter todo aquele planejamento, é preciso, acima de tudo, ter autoridade em sala, né? O professor ele não pode chegar... Claro, isso não impede de o professor ser amigo do aluno, né? Mas é preciso ter uma certa, hierarquia, né? Em que o professor esteja um pouco acima em sala de aula para que ele possa manter sempre a sua, a moral e ética em sala. Então, o problema central da indisciplina poderá ser consideravelmente reduzido se ajudarmos os professores a tornarem-se organizadores mais eficazes da aula. Esse é um trecho de Pedro Demo que ele fala justamente o quê? Que a indisciplina, ou seja, o aluno, a turma que não é disciplinada, se dá em decorrência do professor, né? Uma vez que o professor é preciso ele ter aquela iniciativa de organizar, de planejar sua sala de aula. E para isso, a formação de professores é essencial. Esse processo de dinâmica que nós estamos tendo aqui agora, essa matéria, é justamente essa preparação, né? É claro que aqui a gente não vai dizer, olha, o professor ideal é esse aqui, isso que faz isso, aquilo. Mas cada um vai ter sua prática, cada um vai ter sua maneira de lidar com o aluno, né? De uma forma geral, porque nem todo aluno é mesmo, tem aluno que tem mais dificuldade, outros têm menos, mas é encontrar, né? De fato, estudar o aluno, né? Não apenas chegar com conhecimento e passar, porque nem todos vão compreender o conhecimento da mesma forma. É preciso algumas pessoas ter por algumas pessoas um certo, um certo cuidado, né, em que passar o conhecimento para aquela pessoa. Então, saber que cada indivíduo é diferente do outro. Que competência de gestão da sala de aula podem contribuir para a prevenção da indisciplina em sala de aula? Que competência de gestão da sala de aula
podem contribuir para prevenir a indisciplina. O que é necessário para prevenir uma indisciplina em sala de aula? O que é necessário para evitar as bagunças em sala de aula? Tudo isso parte do professor. O professor ele precisa permitir que isso aconteça. O professor ele precisa ter o seu certo diálogo, um momento de descontração, mas sim um momento de autoridade também. Que dificuldades os professores manifestam na sua prática pedagógica? O que vocês acham? Qual é a principal dificuldade que o professor encontra na prática pedagógica? Você imagine uma situação, eu posso até descrever uma situação. O professor ele chega em sala com um planejamento, A aula vai ser dessa forma, a metodologia adotada vai ser essa. Talvez o professor se planejou bastante para aquela aula. Chega em sala e o aluno recebe aquela metodologia e diz que não gostou, que seria bom de outra forma. Imagine, o professor estava planejado para aquela aula. Isso é um problema que às vezes desanima o professor, por questões de aluno. Claro que a gente não deve deixar se desmotivar pelo aluno, porque às vezes nem todo mundo vai receber da melhor forma a metodologia adotada. Em que medida a formação continuada responde às necessidades dos professores e os prepara para os desafios com que se depara na sala de aula? Em que medida a formação continuada, quando fala de formação continuada, é o professor, após a graduação, após a formação, no nível superior, ele ter sempre um processo continuamente de ensino, de aprendizagem. Está se qualificando, está buscando cada vez mais estudos. Por quê? O ensino ele é possível de alterações, de mudanças. As coisas vão se alterando constantemente. Então, o professor que uma vez formado não busca conhecimento, ele acaba ficando defasado. Então, o conhecimento dele vai ficando defasado e a maneira com que ele ensina também. Isso não consegue mais atrair o aluno, não consegue mais chegar e, de fato, impactar com o conhecimento. Como eu já falei em aulas anteriores, o ensino ele é você dar a boa nova, você anunciar a boa nova. Então, se você tem um ensino e precisa anunciar, digamos que você tem uma novidade, precisa contar uma novidade para alguém, você vai com a melhor entonação possível dizer que aquilo lá é uma coisa inovadora, isso aconteceu, ou então uma fofoca, você vai lá falar que fulano aconteceu isso, aquilo, com todo aquele ânimo. O ensino também deve partir dessa mesma premissa, Você deve estar animado para anunciar a boa nova. Então o ensino ele parte disso. E é somente assim que nós conseguimos atrair a atenção do aluno. Em que medida a formação continuada, já mencionei sobre a formação continuada, a gestão da sala de aula ela está relacionada com a prevenção da indisciplina. Ou seja, quando você faz seu planejamento, você tem que ter também no planejamento o que pode falhar ali, o que pode não ter, digamos assim, o que pode acontecer de errado e não dar certo a sua aula. Uma vez eu participei de um processo seletivo para professor e eu fui preparado porque uma vez na graduação o professor falou o seguinte, que o professor que usa slide em sala de aula, ele precisa ir preparado para caso não tenha data show, caso tenha um problema no data show, ele tem a aula dele e não pare. Porque às vezes o professor ele vai preparado somente para a sala de aula com data show, com slide. Não prestou slide, parou, não vai ter aula naquele dia. Não, o professor ele precisa ser aquele que tem o plano A e o plano B. Então ele precisa prevenir a indisciplina, prevenir o que de errado possa acontecer naquela aula. E tudo isso entra dentro do processo de planejamento. Estratégias específicas do início do ano. É preciso você traçar estratégias e metas no início de cada ano. Quando eu falo início de ano, é início de semestre, início de matéria, disciplina, que você vai começar a lidar com o aluno. Estratégias prévias à condução das atividades em sala de aula, Como conduzir da melhor forma as suas atividades planejadas em sala de aula. Analisar quantitativo de alunos, qual aluno que mais tem dificuldade que não tem, e assim por diante. Gestão do ambiente de ensino e aprendizagem. Então, o ambiente. Como é o seu ambiente de trabalho? Às vezes, quando você... Pode tirar um exemplo, quando você vai a uma festa. O que vai chamar a atenção de uma pessoa numa festa é o cenário, É aquele painel de fotos, é aquela mesa de bolo. Isso vai chamar a atenção das pessoas para aquele aniversário, O ambiente de sala de aula também deve ser algo que vai chamar a atenção do aluno. Principalmente quando você trata com crianças, Criança, ela vai se encantar pelo ambiente. Então, chega no ambiente de sua sala, a parede está daquele mesmo jeito, não tem uma inovação. Então, se você deseja
que o seu ensino seja um ensino de excelência, você precisa, de fato, chamar a atenção de quem você precisa, que é o aluno. Então, o ambiente também vai contribuir com a sua docência. Gestão da intrusão. Estratégia de início de aula, estratégia de motivação e manutenção de interesse do grupo. Como é que o aluno vai se sentir entrosado naquela aula, né? Às vezes, você consegue abranger apenas uma pequena parte daqueles alunos. Digamos que somente os alunos mais empenhados, somente os alunos, né, você não consegue chegar ao todo. Então você precisa encontrar uma maneira de chamar a atenção daquela turma como um todo. De buscar entrosar cada vez mais todos os tipos de alunos. Não deixar ninguém ser excluído. Porque o ensino, para que ele possa ser de fato alcançado seu objetivo, ele precisa ter o máximo de inclusão possível. Gestão dos comportamentos. Estratégia de vigilância e controle dos comportamentos. Analisar como é o comportamento de determinado aluno, como é o comportamento de um e de outro, né, para ver se de fato o comportamento do aluno está alterado na sua matéria, se ele está participativo ou se ele não é participativo. Tudo isso é necessário, né? Então, quando fala de gestão, o professor não deve se prender apenas a estudar o conteúdo e dar o conteúdo, mas sim uma complexidade que é a sala de aula. A atenção do aluno, o ambiente, né? Questão de múltipla atenção, de interdisciplinaridade e assim por diante. A planificação e a preparação de aulas é uma estratégia de gestão prévia à condução das atividades da aula, como o domínio dos conteúdos, a preparação das atividades do material. É a competência científica e didática da disciplina. Estrela, 1992. Então, preparação das aulas, né? A aula não pode ser um improviso, né? A aula não pode ser improviso. A aula ela deve ser planejada, tá? É como você planejar um evento que vai acontecer daqui a alguns meses. Primeiro você vai anotar quem vai para esse evento, qual vai ser o local, né? O que vai ser servido. Então precisa que minuciosos detalhes sejam planejados. A aula é da mesma forma. Você tem que pensar na aula com uma complexidade. Quantos alunos vão ter naquela sala, qual vai ser o ambiente, se é possível abranger a todos, qual a atividade que você vai utilizar. Então, fazer aquele planejamento da aula, porque às vezes é solicitado ao professor o planejamento semestral ou bimestral. Mas faça o seu planejamento de aula para que a aula, de fato, ela possa ser totalmente aproveitada. E que a cada segundo da aula que se passar, seja, de fato, uma coisa que o aluno vai sair daquela aula e nem vai perceber que o horário passou. Ao invés do aluno estar perguntando lá, que horas vai acabar a aula? Que horas vai acabar a aula? Né? Então, ser, de fato, um professor planejador. A motivação e manutenção do interesse da turma abrange uma multiplicidade de formas. Monitorizar o trabalho pela observação da forma como executa a tarefa proposta, apoio para superar a dificuldade e feedback. Uma coisa que eu sempre coloco nas minhas aulas é feedback, né? O que é feedback? O termo feedback significa retorno, né? Você deu a aula, no final da aula, tá finalizando a aula, no último horário você pode deixar somente para feedback. Ou se você não for passar uma atividade, né, um trabalho. A aula de feedback é você analisar se de fato o aluno absorveu aquilo. Às vezes a gente fala em sala de aula, mas não presta atenção se o aluno de fato absorveu. Então, toda aula é essencial você ter um feedback. Pessoal, a aula foi dada, foi dessa forma, a gente abrangeu aquele resumão e, de fato, o que foi que o aluno absorveu. Você pode fazer perguntas para tentar interagir cada vez mais. E esse feedback é essencial porque às vezes deixou passar despercebido, o aluno deixou de passar despercebido em determinada parte do assunto e se perdeu totalmente. Aquele feedback ele serve para justamente clarear as coisas e fazer com que o aluno possa compreender o conteúdo. Dar tarefas que os alunos têm de apresentar, realizadas como forma de responsabilizá-lo e de mantê-los interessados. Então, você dividir tarefas em sala de aula. Tal dia o aluno tal pode fazer isso aqui, pode apresentar isso aqui, pode pesquisar isso aqui. Fazer com que o aluno possa sentir uma peça importante, né? Uma das peças importantes que a gente utiliza muito pela coordenação pedagógica é selecionar o representante de turma, mas não somente isso. Né? Escolher um para ajudar no projeto, escolher outro para, de fato, né? Quando você trabalha com criança, né? Escolher aquele aluno da semana, né? Que vai motivar cada vez mais a criança a estar querendo participar, querendo competir e assim por diante. Fazer sínteses
ou enfatizar aspectos mais importantes e repetir a explicação para alunos mais desmotivados. São estratégias a considerar. Uma coisa que eu sempre faço em minha aula eu noto os alunos que não estão participando. Após a aula, eu falo, fulano, faço chamada, pode sair, pode sair. Eu queria que ficasse só fulano, 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 fulano. Aí o aluno já fica assustado, né? Por que eu? Aí, pessoal, olha só, na aula de hoje a gente falou isso, aquilo. Vocês entenderam dessa forma? O que você acha que pode ser? Geralmente fica 3 a 4 a 5 alunos em sala. Aí às vezes tem vergonha de falar em sala, mas começa a complementar, No outro dia, ele já não vai querer, ele vai querer participar um pouco mais para justamente ele não ficar no final da aula. Então isso é uma maneira de você estar fazendo uma síntese, você estar enfatizando o conteúdo e motivando o aluno a não ficar para trás, né? Claro que às vezes tem alunos que eles trabalham durante o dia, que chegam à noite cansado, não tem como participar. São situações também que precisa entrar o humanismo, né, do professor. Dar vivacidade à aula e evitar discursos monótonos. Utilizar uma linguagem clara e acessível, né? Tem professor que chega em sala de aula com termos científicos, com uma maneira que fala que o aluno não consegue compreender. Isso vai ficando muito chato para o aluno, ele vai, não vai conseguindo participar da aula, né? Enquadrar os conteúdos fazendo a ponte com o conhecimento anterior dos alunos e o uso das suas sugestões, contributos positivos para a aula. É sempre muito bom você colocar o aluno para contribuir nas aulas, relacionar estudo de caso, algumas coisas que vão envolver o processo do dia a dia do aluno. Dessa forma ele vai estar mais participativo nas aulas. A manutenção de um ritmo de aula adequado requer um ritmo dinâmico de aula. Será que a minha aula está sendo dinâmica ou está sendo monótona, né? Um ritmo dinâmico implica minimizar tempos mortos que se consegue, entre outros, através da atribuição de tarefas adicionais aos alunos, que acabam mais cedo retomar rapidamente a sequência do caso de ter havido uma interrupção. Evitar usar o quadro por períodos de tempo muito prolongados, né? Às vezes a pessoa chega, copia, no final da aula explica e acabou a aula, né? Isso também se torna um pouco chato durante o processo de ensino-aprendizagem. Iniciar as atividades imediatamente após ter dado as instruções, tá? A transição suave entre atividades requer instruções claras sobre a tarefa e realizar para que os alunos se interem do que se pretende esperar que façam, certificar-se que concluíram a tarefa que realizavam antes de transitar para a seguinte, e se necessário aguardar pela sua conclusão. O professor fez um planejamento, é mais fácil, é melhor você abandonar o conteúdo, aliás, o cronograma, e parar ali para levar o aluno a aprender mais, do que você querer acelerar, né, o seu cronograma e não conseguir dar um bom proveito ao aluno de conhecimento, tá? Então, você às vezes pode parar, o nosso planejamento ele é passível de alterações. Então, não é ruim você parar, atrasar um conteúdo por causa de um aluno não aprender. O essencial é que aquele conteúdo seja fixado pelo aluno. A gestão dos comportamentos envolve vigilância e controle, né? Eu já mencionei isso aqui. A sua capacidade de prestar atenção em simultâneo a mais do que um acontecimento da aula é revelador de que está atento ao que se passa e permitir intervir, se necessário, junto de uma situação mesmo estando mergulhando noutra. Então o professor estar atento ao que está acontecendo no cotidiano, às vezes o professor está explicando, principalmente alunos que são crianças, que são, digamos, pré-adolescentes, então às vezes está tendo uma discussão na sala, a gente não está prestando atenção, é ficar atento ao ambiente de uma forma geral, né? Estar de fato monitorando, fazendo uma vigilância em sala. Então essas são algumas sugestões, algumas práticas que nós podemos adotar em sala, né? Ter, acima de tudo, segurança quando você for para a sala, mas ter segurança não é você não ter nervosismo ao entrar em sala, isso aí pode ser normal, mas é você estar seguro do que você vai abordar em sala, né? O professor que tem todo o planejamento, está seguro do conteúdo, ele pode até ficar nervoso, porque é normal a primeira vez que entrar em sala de aula, mas ele vai planejado e vai, digamos, ciente de tudo que ele vai falar. Pode entrar, o aluno pode perguntar, pode fazer, tirar dúvidas, ele vai estar preparado para aquilo. Então, a única coisa que deixa o aluno, o professor despreparado, é não fazer um bom planejamento. Pessoal,
A gente vai abrir nosso espaço para dúvidas agora no WhatsApp, tá? No nosso grupo do WhatsApp. Então, qualquer dúvida vocês podem estar colocando lá que nós vamos estar comentando sobre. Fazer as considerações de vocês e mencionar um pouco mais sobre a temática.